Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler o capítulo 26, o plano para tirar a vida de Jesus. E tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias vai celebrar a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais, os sacerdotes e anciãos do povo se reunirão no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberarão prender Jesus. Planejarão, né? A traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então eles não queriam durante a festa da Páscoa, né, que fizesse isso. Mas aqui já está um plano para tirar a vida de Jesus. Mas tudo tem um propósito do Senhor, né? Aí agora, quando Jesus é ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio do precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se e os discípulos, eles disseram, né? Eles ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: para que molestais essa mulher? Para que molestais essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre você tendes, e sempre tendes e me tendes, pois derramando esse perfume sobre meu corpo, ele o fez, ela o fez para o meu sepultamento. E em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que essa mulher fez em memória sua. Então, essa mulher que ungiu, né, jogou esse óleo sobre a cabeça, derramou, né, como oferta, esse ato dela é lembrado pelo mundo inteiro. O mundo inteiro, né, sabe ou saberá, aqueles que não sabem, saberá que ela ungiu Jesus. E aí eles não discerniram, porque já estava ungindo Jesus para a morte, né? Porque eles, quando a pessoa morria, eles passavam óleo na pessoa e tudo. Agora aqui, gente, acontece o pacto da traição. Quando tem esses versículos bíblicos aqui, é porque está registrado também lá, tá? Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, eu vou-lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e disse, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregar Jesus. Então foi oferecido a Judas, foi oferecido a Judas 30 moedas de prata, para ele estar traindo Jesus. Aqui, gente, enquanto Judas estava lá preparando para trair Jesus, os discípulos preparavam para a Páscoa. A Páscoa é uma ordem, é uma ordenança do Senhor. Jesus fez tudo que tinha que ser cumprido, Jesus cumpriu para mostrar para as pessoas, né? No primeiro dia da festa dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e lhes perguntaram:
onde onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Está até de letra maiúscula, porque a Páscoa, até Jesus, simbolizava a saída do povo do Egito. O povo celebrou, depois que eles ficaram 420 anos lá, escravizados no Egito. Quando eles saíram do Egito, quando eles chegaram, eles comemoraram a Páscoa. Eles comemoraram a Páscoa quando eles foram libertos. E Jesus foi e falou, ide, e ele respondeu, ide à cidade ter com um certo homem, e diz-lhe, o meu mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. O meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E eles fizeram como Jesus ordenara e prepararam a Páscoa. Olha, para você ver que Páscoa está de letra maiúscula. O cristão verdadeiro comemora a Páscoa. Agora, voltando no caso do traidor. O traidor é indicado, porque o traidor estava lá no meio, né? Joio com trigo. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Aí, ele falando assim, que em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, ficaram tristes, né? Começaram um por um a perguntar a Jesus, porventura sou eu, Jesus, sou eu. E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito, mas ai daquele que por intermédio de quem o Filho do Homem for traído, melhor fora que ele não tivesse nascido. Então Judas, que traía Jesus, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu o dissestes. Senhor Jesus não foi enganado, né? Aqui, aí depois que falou isso, acontece a ceia do Senhor. Acontece a ceia do Senhor. Aqui, enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, este é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei todos, porque este é meu sangue, o sangue da nova aliança. Agora Jesus através da morte e ressurreição dele, ele estava mostrando uma nova aliança e é derramado em favor de muitos por remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte da Oliveira. Pedro é avisado. Então Jesus lhe disse, esta noite todos vão se escandalizarem comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas
Depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca será para mim, Senhor. Aí Jesus avisou: em verdade vos digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse Pedro: ainda que não me seja necessário morrer contigo, ainda que seja necessário eu morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todo mundo, né? Eu não vou te negar, eu não vou te negar, eu não vou te negar. Aí agora Jesus está lá no Getsemane. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e seus 2 filhos, os 2 filhos de Zebedeu, né? Começou a entristecer-se e angustiou-se muito. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vos vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça a tua vontade. E voltando de novo, achou-os novamente dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez e repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o filho do homem, está de letra maiúscula porque está referindo-se a Jesus, está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Continuando ainda no capítulo 26, né? Jesus aqui, ele é preso. Enquanto ele falava ainda, eis que chegou Judas, um dos 12 com ele, com grande turba e com espadas e porrete, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que viestes? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Foi Pedro, né? Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos que lançaram a mão sobre
lançam mão da espada, perecerão. A espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões, saíste com espadas e porretes para prender-me como um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Todo mundo falou que não ia largar Jesus, né? Mas todo mundo fugiu. Todo mundo fugiu. Aqui ainda continua Jesus perante o Sinédrio, no 26:57, eles prenderam Jesus e o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se para ver o que estava acontecendo. E, ora, um dos principais sacerdotes de todo o Sinédrio procuravam alguns testemunhos falsos contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando este posso destruir o santuário de Deus, edificá-lo em 3 dias. Este disse, né? Posso destruir o santuário de Deus e posso edificar em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde aos que depõem? Porque ele está falando assim, ó, ele falou que pode derrubar esse templo e edificá-lo em 3 dias. Ele estava entendendo que era o templo de Salomão. Templo de Salomão. Aí Jesus falou assim, porém guardou silêncio, não falou nada. Como se diz, né? Ele silenciou, como um boi vai ao matadouro em silêncio. E o sumo sacerdote disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, filho de Deus. Respondeu Jesus: tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que viestes agora a blasfêmia. Que vos parecem? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe o rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Zombando de Jesus, né? E aqui acontece algo mais triste ainda, né? Pedro nega Jesus. Ora, estava Pedro assentado no pátio, né? Assentado no pátio, e aproximando-se uma das criadas disse: tu estava com Jesus, o Galileu? Ele, porém, negou: não estava não. Aí depois, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada: você estava lá com Jesus Nazareno? Ele negou outra vez. E negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se dali, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou Pedro a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Dizem, eu não vou pesquisar agora não, mas diz que esse galo é tipo um instrumento. Não é um galo de verdade, não. É um instrumento que chamava galo, mas vocês podem pesquisar. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus que dissera: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E saindo adiante, chorou amargamente. Então o capítulo 26, ele encerra
com a traição de Pedro, que ele negou Jesus 3 vezes. Às vezes a gente fica admirado, né? Admirado. Ah, nossa, Pedro traiu Jesus 3 vezes. Mas eu quero falar com vocês. A cada pecado, a cada atitude que a gente toma, a gente está atraindo Jesus. Então aqui nesse capítulo 26, acontece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fatos, né? O plano para tirar a vida de Jesus, Jesus é ungido em Betânia, o pacto da traição, os discípulos preparam a Páscoa, o traidor é indicado, que é Judas, Pedro é avisado, e encerra com Jesus no Getsemane, e ele negou a Jesus, Jesus no Getsemane, não, ainda não, ele estava lá no Getsemane, e aqui Jesus é preso, Jesus está perante o Sinédrio e encerra com Pedro que nega Jesus. Vamos ler o capítulo 26? É bem grande, mas temos que estar lendo para a honra e glória do Senhor. Porque breve terão sede da palavra de Deus e não vão encontrar. Este é o capítulo 26, deixe o seu like e o seu comentário. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio.